Aí, foi iniciada. Ok. Então, eu estava conversando com o professor Lucivano Jatobá, ele me falou sobre o professor Alexandre, e na hora que eu estava conversando com ele, ele me falou sobre uma das dificuldades para se entender na pesquisa que fizeram da identificação do clima árido, era descobrir se aquele processo foi uma desertificação ou se foi uma desertização. Aí eu queria saber se vocês podem explicar melhor qual é a diferença desses dois conceitos e como é que eles funcionam, né? Boleira, quer falar? Não, pode começar. Bom dia, professor Márcio. Bom dia, João. Bom dia também, João, professor Boleira, né? Bom, antes de mais nada, deixo aqui bem claro que o professor Jatobá, né? Ele é geógrafo, entendeu? Geógrafo, tem um fundamento. Boleira, nosso colega de longas datas, não vou colocar o número de anos, pois estaríamos nos condenando em termos de idade. Eu não sei se o João Pedro tem etarismo em relação a isso, mas enfim, é matemático e eu sou agrônomo, né? Então, de uma maneira geral, a única coisa que diferencia um do outro é a ação antrópica, né? Ou, como o pessoal queira dizer, antropogênica. Porque a desertização é um processo natural, certo? Se não houvesse João Pedro, se não houvesse Alexandre, se não houvesse Marcos, se não houvesse Juazeiro, se nada, poderia ter essa desertização caso o favorecimento natural o condicionasse a tornar deserto, né? Principalmente porque essa região do Nordeste, ela só recebe chuva se a INTCZ, que é a zona de convergência intertropical, zona é uma zona, convergência que converge, intertropical é que fica entre os dois trópicos, né? E essa INTCZ é uma banda de nuvem que traz chuva e pode não trazer chuva de acordo com o El Niño, que a gente pode falar depois. Então, a desertização é um processo único e exclusivamente natural. Você entendeu? É um processo lento, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre o estudo, né, que eles fizeram. É um processo lento que forma os desertos. Já a desertificação é natural, mais as ações do homem. Por quê? Se você, João Pedro, está aqui, é porque em algum momento da sua vida, nos dias pregressos, você tomou café, você almoçou e você jantou. Foi produzido alimento, as atividades agropecuárias são no campo, estão no campo, então nós chamamos de ação antrópica, né? Ou antropogênica, eu não sei, o professor Jatobá pode explicar melhor. E essa ação antrópica, mais outra ação que você está vinculado, que é a urbanização, certo? Faz com que possa ter essa desertificação. E você me pergunta, mas por que eu sou culpado? Bom, o estudo que ora foi colocado pelo CEMADEM e pelo INPE, ele trabalha o índice de aridez. E a partir desse índice de aridez, ele diz se a zona é árida, semiárida, entendeu? E o que determina essa aridez são o que nós chamamos de processo vertical. Vertical, viu? Entendeu? Esse processo vertical, que é a precipitação, que é a entrada de umidade, e a evaporação, que é a saída dessa umidade. E a seca e o deserto, realmente, é que tem pouca umidade. Entendeu? É que tem pouca umidade. E entendemos que tanto essa região que se tornou árida e outras regiões que anteriormente nem eram semiáridas se tornaram semiáridas, a gente pode colocar aí no combo, no pacote, as mudanças climáticas e as ações
antropogênicas, certo? Agora eu estou antecipando aí uma pergunta que você provavelmente vai fazer, mas eu não sei, né? O que é que a gente pode fazer diante de tudo isso? Vai perguntar ou não? Pode falar, pode continuar, que aí a gente já conta como se fosse a pergunta. Ok. Pois é. O que... Quando achou... Aí eu já vou interagir contigo, né? Quando a entrada de umidade da chuva chega numa determinada região, ela vai para onde? Responda. Eu acho que... Como é? Pode repetir? A chuva chega, né? Uhum. Ela se acomoda onde? Depois eu acho que ou nos rios ou nos lençóis freáticos, né? Exatamente. Mas antes de entrar no lençol freático, ele entra no solo. Uhum. Pois bem, a sua resposta está ótima. Então, o Dia Mundial do Solo, esse último, né, nessa última comemoração que nós tivemos no mês de dezembro, era solo e água, fonte da vida. Manejo de solo é manejo de água. Entendeu? Se você manejar bem o solo para que ela tenha retenha mais água, né? Logicamente, essa região será menos árida. Ok? O que nós tensionamos entender como solução é um bom manejo de solo, com cobertura vegetal, certo? Com maior capacidade de água, maior capacidade de retenção de água, para que esses processos verticais, ou seja, a entrada e a saída da água, ela tenha menos intensidade. Aí eu não sei como reverteria, né? Isso tem menos intensidade em termos de aridez. A Organização Meteorológica Mundial, ela determinou o clima de uma região, né? O clima da região, 30 anos. Acho que, eu não sei se você leu sobre isso, 30 anos é que determina o clima da região. Aí, para dizer se o clima é árido, não é árido, é subúmido, entendeu? São 30 anos. Aí eles têm lá os cálculos que dependem da precipitação e da, vamos chamar de evaporação. Eu chamei evapotranspiração porque é o conjunto da saída de água, tanto do solo ou das lâminas abertas dos rios, quanto da transpiração, certo? A saída da água. E esse estudo que foi feito pelo INPE e pelo CEMADEM, ele estudou de 30 em 30 anos. Eu acho que você leu, né? De 30 em 30 anos, para saber como se processou tudo isso, né? Mesmo que eles começaram, salvo engano, em 1960, os dados, e chegaram até agora, né? Até o mais recente, 2020. Mas a gente sabe que, por isso que eu creio que é uma desertificação e não uma desertização. Por quê? Porque se formos colocar a mudança de uso de solo, principalmente nessa região aí de Juazeiro, eu estou falando região aí de Juazeiro, porque eu estou aqui em Barreiras, né? A gente sabe que essa ocupação para produzir alimento, ela veio se intensificando. O bioma Caatinga não é que ele é um bioma fraco, ele é um bioma frágil, né? E ele foi sendo também modificado, e quando se modifica um bioma, se modifica o balanço de energia. O que é balanço de energia? A temperatura, junto com a umidade, entendeu? E se modificou tudo isso. E por Juazeiro ser uma região perto da linha do Equador, do ponto de vista das latitudes médias, que são aquelas latitudes de 30 e tal, Juazeiro, se Barreiras está 12, Juazeiro até está menos, né? Eu não sei qual a latitude, desculpe. Mas você, quando for
colocar, né, for escrever alguma coisa, você vai ver que a latitude está perto da linha do Equador, onde o balanço é mais intenso, esse balanço de energia. Então, temos uma situação de aridez, em que o solo não consegue reter, diminui a chuva e fica mais quente. Aí, pronto, deserto puro, né? O pessoal chama de clima de deserto. E eles foram analisando de 30 em 30 anos e foi determinado esse índice de aridez que leva em conta esses elementos climáticos, temperatura, radiação solar. Radiação solar está dentro da evapotranspiração, chuva, entendeu? Determinou 0,2. Esse 0,2 já é árido. Primeira coisa, ficamos assustados? Ficamos, por causa do estudo do INPE. Só que, se não tivesse o estudo do INPE, continuaríamos na mesma vida, aumentando as áreas de produção. Porque quando se fala de área degradada, né, nunca se fala de manejo de área degradada, né? Ou recuperação de área degradada. Por quê? Se houvesse um movimento nessa recuperação da área degradada, já reduziria ampliação de área de produção, e essa redução da área de produção eu estou tomando como ação antropogênica, entendeu? Que é desertificação. Que essa ampliação de área tira o bioma que está em equilíbrio e transforma, né, esse solo, através do cultivo, em desequilíbrio. Entendeu? Se porventura desaparecesse todo mundo aí de Juazeiro, dessa região, desapareceu a cidade, e a gente fosse observe bem, daqui a 50, 100 anos, poderia até ter um processo de desertização, certo? Mas não seria tão intenso como que está agora, né? Nos últimos, de 60 para cá, nos últimos 60 anos, né? E muitos estudos, né? Muitos estudos dizem que levaria 1.000, 2.000, 3.000 ou milhares de anos para que houvesse essa desertização. Mas a desertificação ela pode ter um período menor, porque tem o fator do processo natural, mais o antrópico. Eu não sei se Boleira quer acrescentar alguma coisa aí, né? Se quiser, pode. Boleira? Oi, bom, obrigado pela... Sim, aí, João, me apresentar também, né? Sou professor lá do programa de pós-graduação PPGADT, eu, professor Marcos, trabalhamos aí com o estudo de clima, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. Em relação à sua pergunta, complementando a fala do Marcos, a gente sabe que você, como jornalista, quer comunicar, né, esse processo todo de desertificação que está se ampliando. Hoje tem estimativas, Marcos, de 15% da área do semiárido está se tornando desertificada, por essas questões que apresenta o professor Marcos, né, a questão do uso inadequado do solo, né, e, como ele falou, da água. Então, o que a gente tem como medidas para reduzir esse processo? Que é o uso sustentável. Então, utilizar a agroecologia é o que a gente discute bastante no nosso programa. A agroecologia prioriza o uso mais sustentável do solo, dos recursos naturais.
É claro que existe também, tem que haver um subsídio para frear o desmatamento, né, que visa aí a uso da área para o pasto, para outro tipo de uso do solo. Então, é importante reduzir o desmatamento. E medidas como o reflorestamento são necessárias aí, né, preservando a flora nativa, a fauna, visando realmente evitar isso, que é esse processo que é causado pelo ser humano. A desertificação vem da nossa ação. E algo que a gente está trabalhando aí já há algum tempo, viu, Marcos, que na educação, com a LDB de 1996, se implantou a educação ambiental. Então, você, João, já é um fruto, vamos dizer assim, né? Você tem quantos anos? Tenho 19. 19. Então, você já teve muito mais educação ambiental como Sim. tema transversal, como tema, do que eu e o professor Marcos. Nós fomos numa época que ele é engenheiro agrônomo, né? O importante era produzir, independentemente da sustentabilidade. E, para finalizar, a gente tem, né, a Organização Mundial falando das ODS. Você conhece as ODS, João? Não conheço, não. Pronto, a ODS são uma agenda até 2030, e que, né, as metas para um desenvolvimento sustentável. Então, se você buscar aí no Google agora, né? Até, boa sorte, viu? Obrigado. Você vai encontrar essas informações. Então, no seu relato aí. Bom dia, professor Lucivânio. Bom dia, bom dia. Professor Jatobá. Eu estou aqui meio atrapalhado com algumas coisas de casa. Vocês me desculpem aí. Viu? Seja muito bem-vindo. Está meio Eu complicado. só vou fechar minha fala Mas aqui só com 5 o minutos. João. João, anotou aí depois na gravação, né? Sim. ODS. Ele é de jornalismo, né? As ODS é a agenda até 2030. Né? Já está chegando em 2030, né? E a gente tem essas metas. Você pode botar no Google, né? ODS. No meu canal também tem, eu faço referências ODS, que são metas para o desenvolvimento sustentável. E lá fala muito, realmente, do uso dos recursos naturais, da valorização do trabalho da mulher. São várias ações que envolvem o social também. Então, você que trabalha aí com jornalismo não pode deixar de citar a ODS. Se a gente seguisse a ODS, eu acho que a gente estaria freando também a desertificação. Lembrando que em Belém vamos ter aqui um encontro do clima, que vai ser em 2000 e... Marcos, lembra para mim? Como é que diz? A COP30, né? Tem até COP30. um colega, Então, tem até um colega que está à frente, né, da Universidade Federal do Pará. Vai ser lá em Belém. Isso. Então, você, quando for fazer seu texto, também fale desse daqui. E vai se discutir o semiárido. O semiárido é uma região tem esse processo natural de desertificação. Não, aí no caso, a desertificação não é um processo natural, é um processo que envolve o ser humano, mas é um processo que pode ser freado. Apesar de que nós estamos vivendo um clima, uma aridez maior em relação à temperatura, né? A sinalização é em relação ao aumento da temperatura global do planeta. Professor Lucivânio, seja muito bem-vindo. Já terminei minha fala aqui. Ele está gravando, né? Porque depois ele vai fazer lá a notícia, né? Que ele é jornalista, faz jornalismo e está em Jacobina, a terra do quê mesmo, João? Terra preciosas. Do quê? Do ouro, mas não tem ouro para todo mundo, não. Só para quem é minerador. Já tomei banho nas cachoeiras aí, viu? Professor Lucivânio, quer comentar aí? Ele
Pode refazer a pergunta, João, ou mais perguntas, por favor. Eu fiz várias perguntas, então eu gostaria de perguntar para o professor Lucivânio, que ele me apresentou o artigo dele, que é A Dinâmica do Semiárido em Petrolina, né? Que ele falou que o semiárido nordestino é uma consequência da circulação atmosférica e não simplesmente do resultado das influências topográficas e do efeito de continentalidade. O professor Marcos também falou que essa parte do Nordeste ela tem várias convergências que dá no semiárido ou no árido. Queria perguntar para o professor Silvânio por que existe esse clima aqui na região Nordeste e por que ele é tão incomum assim nessas circunstâncias. Habilite o microfone, professor. Está desabilitado. Tá, desculpe-me, é que eu tinha desligado aqui, porque ia estar mil assuntos aqui em casa, né? Veja bem, é Pedro o seu nome, não é isso? Pedro? Isso. Pronto. Veja bem, Pedro, eu vou usar uma palavra muito forte, muito forte. O clima semiárido nordestino é uma aberração da natureza. Veja bem, é uma aberração. Aberração no sentido de que as condições normais de localização geográfica, de oceanos relativamente quentes em torno da região, né? A existência de baixas latitudes, onde o Nordeste se situa, tudo isso iriam determinar a existência de um clima muito úmido no Nordeste como um todo. O Nordeste tem clima úmido apenas no meio norte e na faixa oriental. Aí são climas tropicais úmidos e em algumas áreas mais altas dentro do semiárido tem algumas regiões quentes e úmidas, certo? Mas o que nós temos no Nordeste, dominantemente, é um semiárido que foge totalmente dessas condições objetivas que dariam como resposta à existência de um clima semiárido. Que condições são essas? Bom, você deve ter visto, e os jovens devem ter estudado isso, que o clima semiárido era uma decorrência da existência do Planalto da Borborema. Isso foi ensinado, eu aprendi assim quando eu era estudante de ginásio, principalmente no ginásio, a gente aprendia que existia um semiárido porque havia uma topografia que impedia, aí se tinha um gráfico, eu acho que nossos colegas Alexandre e o nosso colega Marcos são mais novos que eu, né? Bem mais novos que eu, mas sempre, professor. Também deve ter visto isso, né? Que tinha esse Planalto da Borborema que no inconsciente coletivo parece ser a Cordilheira do Himalaia, aí sim. Eu diria que o semiárido é fruto do Himalaia, mas um relevo. E os pontos mais altos excedem 1.000 metros, 1.100, 1.150, 1.200, os mais altos. Então, essa altitude não dá condições para que, do outro lado, exista um semiárido. Agora, essa borborema interfere? Sim, interfere. Se você viaja aqui mesmo em Pernambuco, de leste para oeste, quando você chega em Gravatá, Caruaru, já está o semiárido mesmo ali, né? Indo para Petrolina, daqui para Recife para Petrolina. Então, aquela área toda já começa a mostrar a semiaridez. Contudo, não é por conta daquela escarpa que tem 450, 500 metros. Não é uma altitude capaz de gerar um semiárido. Então, se não é altitude, teria que ser o quê? Um oceano frio. Aqui, o Atlântico, essa parte do Atlântico fica na parte leste-nordeste, deveria ser bem frio, né? O Atlântico, e no norte também. Ao contrário, o Atlântico é quente. Olha, duas causas que poderiam sugerir um clima úmido e não aparece esse clima úmido no interior. A terceira e a principal é a circulação atmosférica. Ou seja, existe algo da atmosfera, e a gente chama isso, podemos chamar isso de uma massa de ar, podemos chamar um centro de altas pressões. Então, há uma massa de ar seco que
vem, e ele vem de onde? Vem de um deserto, o deserto do Atacama e da Namíbia. Essa é a tese que a gente defende há muitos anos, não é aceita. Boa parte dos climatólogos, dos climatologistas e meteorologistas não aceitam, eles não aceitam essa tese de que há essa relação com um deserto, que é um deserto amplo no sudoeste da África, Namíbia, e o deserto do Kalahari. Então, esse ar sai seco e, o que é pior, com uma estrutura vertical, que para mim é a essência de todo esse semiárido, que se caracteriza pelo seguinte: esse ar que eu estou falando, que sai das imediações da Namíbia, do Kalahari, da África do Sul, do Atlântico. Parece que deu uma travada aí, não? Acho que travou, sim. Mas depois você resume aí, viu? Todo esse. Vamos esperar um pouquinho. Uhum. O que ele falou a questão em macroescala, né? Sim. Ficou direitinho ali no Planalto da Borborema, né? O semiárido do lado de cá tem-se, né? O Mata Atlântica, tudo, aí sobe no Planalto, aí desce ao semiárido. Região árida, né? No caso. Sim. Que aí é natural. Aqui está em cima do Atlântico, suba. Ele não sobe. Eu pensei que era só a minha internet que fosse ruim, viu? Eu pensei que tinha acontecido só na minha internet aqui, mas eu acho que é um problema de conexão mesmo. Não, mas assim, vamos tentar nortear. O professor estava falando da origem em si, entendeu? Do semiárido, que foi caracterizado até então como semiárido, e depois caracterizou-se como árido, né? Aquela região árida. Parou, né? Parou aí. Estão me ouvindo? Está travando um pouco, professor. Está travando, sim. Eu Tá vou bom. desligar a web, né? Não sei se desligando. Deu uma melhorada. Vou desligar a câmera. Melhorou? Estão ouvindo? Eu vou repetir, eu acho que eu estava falando sobre o ar em cima do Atlântico, não foi isso? Então, retomando, esse ar tem uma camada, que é chamada de camada de inversão, e ela separa um ar relativamente úmido, inferior, que está em cima do oceano. Isso chega a 500 metros, 400, até na Namíbia, chega quase ao nível do solo, bem baixo. E em cima tem um ar muito seco. Quanto mais baixa é essa camada de inversão, mais seco é o lugar. Quanto mais alta é essa camada de inversão, mais probabilidade de chuvas a gente tem. Aí esse ar sai atravessando todo o oceano. Aí me perguntam sempre, ora, mas esse ar atravessa o oceano e não fica úmido? Por essa questão estrutural não fica úmido. Porque essa umidade desce. Aqui no Recife a gente vê muito isso, muitos cúmulos. E aí no sertão também, às vezes, aparecem cúmulos, mas elas não se desenvolvem verticalmente, só quando condições outras, que a gente poderia discutir também, acontecem. Aí veja, aí esse ar, quando chega aqui no Nordeste e que transpõe a Borborema, o que é que vai ocorrer? Essa camada de inversão que subiu um pouco aqui nas imediações de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, ela, quando esse ar desce, essa camada também desce na depressão. Aí foi que entrou a história da Borborema, só que na época não se conhecia isso. Então, condensando a resposta para a tua pergunta, o que é que determina o semiárido nordestino? É essa complexa circulação atmosférica. Mas aqui, essa aberração é que em todos os outros lugares do mundo, onde tem semiárido, em geral vem um deserto. Olha só, o normal.
A aberração. Aqui a gente tem um clima úmido na costa, um clima seco no interior do Nordeste, vem o meio norte e a Amazônia úmido, região com clima úmido. Então, houve um aborto, eu digo sempre, houve um aborto da natureza aqui, porque era para termos um deserto e não temos. Eu não sei se ficou clara essa questão da existência Sim, respondeu. semiárido existe no Nordeste pela complexa circulação atmosférica dominante na região. Uhum. Aí, milhares ou milhões de anos, porque isso já vem há milhões de anos depois, que foi que aconteceu? Entra em cena o homem, que até então o planeta era dominado pelos seres vivos irracionais, né? Os animais irracionais. Não sei se o homem é racional, se a gente pode dizer que o homem é racional, eu às vezes tenho dúvida, né? Tenho muita dúvida com relação à racionalidade do homem. Mas isso é uma questão mais filosófica, ideológica, que não adiantaria a gente tratar esse tema, que não é o centro da discussão. Mas entra em cena o homem. E aí, com o passar do tempo, esse homem sai do seu estágio pós-macaco, né? Pós-símio, e desce das árvores e começa, daqui a pouco, alguns milhares de anos, começa a usar o solo, e, nesse uso do solo, começa-se a destruir a cobertura vegetal. E Sim, milhares de anos depois, o que é que surge? Surge a questão da destruição desses biomas e o aparecimento de algo que a natureza não conhecia como uma coisa não natural, que foi o processo de desertificação. A desertificação diferencia-se da desertização, e depois os colegas vão tocar nesse assunto com mais propriedade que eu. Depois, o que é que surge? Existe também, desculpe-me, a desertização. A desertização é um processo natural de formação de desertos. Exemplo, aí no São Francisco, vocês conhecem bem, porque vivem aí, existe uma área cheia de dunas. Ora, dunas é fruto de um fenômeno geomorfológico e geológico chamado de eolização. A eolização é algo natural, típico dos ambientes desérticos, de climas desérticos. E há 18 e 20 minutos... Oi? Falou alguém? Não. Não. Ao seguinte, a eolização é um fenômeno típico do ambiente de clima desértico e é natural. Quando essa eolização se amplia, quando a relação entre a chuva e a evaporação fica cada vez mais negativa, a ponto de você ter, por ano, apenas 50 milímetros ou menos, o deserto do Atacama chove, parece-me que, por ano, em média, 20 milímetros, 30 milímetros de chuva, e passa anos, veja bem, diferentemente do Nordeste, anos seguidos de quê? Anos seguidos de seca absoluta. Professor, só um detalhezinho. Quando eu vejo esse fenômeno de eolização, né? Aqui na região, o pessoal planta, né? Aquelas extensas áreas, que é agricultura em larga escala. Depois que colhe, eles tentam, né, deixar coberto com milheto, né? Faz lançamento de milheto, tudo, tal, para crescer um pouquinho, para o solo não ficar descoberto. Exposto. Agora, o interessante é que um pesquisador aqui começou a estudar o que nós chamamos de erosão laminar. Entendeu? Que aquela lâmina vai tirando o solo e tal, né? E aqui, por diferença de pressão, venta bastante, viu? Inclusive, queriam colocar até parques eólicos. Aí, quando eu ouvi falar de eolização, né? Eu disse,
poxa, pode acontecer, mas de forma sorrateira, né? Assim, bem... já viu aquelas mensagens subliminares, né? Tá ali, mas a gente não pode nem falar nisso. Não coloca não, viu, no teu... Viu? Que Não, certo. é um tipo de erosão silenciosa mesmo, viu? Uhum. Esse milheto, ele não... daqui a pouco, ele nasce, não tem chuva, né? Que finaliza a chuva, seca e fica regiões expostas, né? Mas pode continuar aí, professor. Obrigado pelo acréscimo aí, doutor Marcos. Muito obrigado. Veja bem, então, o deserto, uma das características do deserto é esse processo deposicional e erosivo chamado de eolização. A desertificação, ela pode acontecer em regiões até úmidas. Vou dar um exemplo. Os primeiros estudos de desertificação no Brasil foram realizados numa área de clima subtropical que a gente encontra no sul do Brasil, em Alegrete. J.P. Souto, ou João P., não sei esse P qual é a origem aí, como dizer esse P, mas João P. Souto. Eu o conheci, a gente teve contato na década de 80. Ele começou a estudar o que ele estava chamando o Grande Deserto Brasileiro. Ou seja, uma área que estava com feições que lembravam um deserto. Acontece que isso daí não foi uma mudança climática. O clima lá continua subtropical. Foi o quê? A conjugação de dois fatores. Primeiro é que houve uma degradação ambiental muito grande, isso que o Dr. Marcos começou a abordar, né, que é a retirada da cobertura vegetal, ali daquela a vegetação até herbácea, e com a retirada aflorou o quê? Solos arenosos, muito arenosos. E aí, quando você olhava de cima, sobrevoo, você via uma área que lembrava um deserto. Mas não é um deserto. Geograficamente, não é um deserto. Ali continua um clima subtropical, com a precipitação até elevada, mas do ponto de vista biológico, né, a pressão antrópica sobre o meio foi muito grande. No Nordeste, isso está se repetindo, e não é de hoje. Então, a gente tem núcleos e o aspecto, a feição, é a de um deserto, sem ser climatologicamente, sem ser geograficamente um deserto. Eu não posso dizer que, por exemplo, essa área do Médio São Francisco é um deserto atualmente. Mas foi. Casa Nova, eu andei em Casa Nova e disse, isso aqui foi um deserto. E a Absaber, Clécia, a professora Clécia do programa, vem estudando isso. Inúmeras outras pessoas da climatologia, da geografia, da geologia, já vem estudando esse paleodeserto. E quando foi que esse paleodeserto... Eu estou falando demais. Estou falando, não sei nem o que você iria perguntar, mas eu acho que estou monopolizando aqui. Não gosto de fazer isso, não. Não, só estou ouvindo. Não é? Termina esse raciocínio que aí a gente vai para outro, que aí finaliza. Aí tá veja... Muito boa a explicação, professor. Tá muito bom. Tá muito boa a explicação. É assim o que está vindo na minha cabeça mesmo. Mas, veja, muito importante, até o professor Alexandre e o professor Marcos, mas no dia ele não pôde comparecer, me convidaram para conversar com os alunos do doutorado de agroecologia da UNEB. Lembra-se? Eu até ontem estava preenchendo a plataforma Lattes, né? Lattes não, a plataforma Sucupira do doutorado, e estava colocando esse momento que, para mim, foi muito bom conversar com o pessoal, né? Sobre esse assunto lá na cadeira do professor Boleira e do professor Marcos. Aí, vejam, quando foi que isso aconteceu, esse deserto, no chamado deserto São Franciscano? Ele aconteceu há 20 mil anos. E há 20 mil anos, nós não estávamos numa época de aquecimento global. Muito importante isso que a gente vai tocar agora. Ao contrário,
há 20 mil anos, os estudos no mundo inteiro mostram isso, o planeta sofreu um resfriamento global. As glaciações se ampliaram na Europa, se ampliaram nas áreas altas, desceram dos Alpes, as geleiras, na Cordilheira dos Andes, também no Himalaia, aquela coalescência de gelo. O planeta estava frio. O Brasil não teve gelo. Talvez o Itatiaia, Rio de Janeiro, talvez. Tem feições lá que sugerem exatamente isso. Mas aí, vejam, essa fase de deserto aqui correspondeu no passado a uma fase de resfriamento global. Hoje, os dados estão mostrando que há um aquecimento global. Não se sabe ainda realmente se antrópico, de razão antrópica, se de razão natural, na relação Terra-Sol, ou se as duas coisas. Isso ainda é o foco da questão e se precisa descobrir isso, porque talvez o controle se dê por essa descoberta. Bom, mas hoje nós estamos no aquecimento global. Ora, se estamos no aquecimento global, a tendência é do Nordeste ficar mais úmido. Pelo menos é isso que o passado nos ensina. Se o passado não existiu, assim, aí é outra história. Mas se realmente houve esse clima frio, generalizadamente, nas médias latitudes, então a gente tem que nós temos que convir que poderá haver uma espécie de mais chuvas, de umidificação e não de desertificação. Aí eu acho que está a cerne da discussão que a gente pode aqui mesmo começar, né? Tentar iniciar uma discussão sobre isso. Se realmente está havendo um clima desértico no norte da Bahia, onde estamos, né? No norte da Bahia, ou se apenas isso é uma exacerbação da desertificação. Pronto. Aí concluo essa minha resposta, pedindo desculpas se eu me expandi muito. Não, obrigado. O senhor terminou falando sobre a exacerbação desse processo de desertificação. O professor Alexandre falou na última fala dele que tem um crescimento de 15% nas questões de identificação da aridez, né? Queria saber onde é que foram descobertos esses 15%, qual é a previsão do tempo que isso aconteça. João, essa pergunta aí realmente exige bastante investigação, mas o que acontece? O semiárido está se ampliando. Então, o professor Lucivânio tem a tese em relação a um processo mais longo, em relação ao tempo, né? A geomorfologia, tudo. Mas o que tem dados agora é que está tendo uma expansão do semiárido, né? Por conta da desertificação, principalmente, o uso inadequado do solo, questão do desmatamento. Então, são as questões aí que norteiam esse problema. Então, o que a gente vê, por exemplo, no Cerrado, né? A área também desmatada ampliou. Hoje o Cerrado tá com mais problemas do que a zona amazônica. Deixando o clima de lado, a gente vê que a ação humana, né, está realmente provocando processos de degradação dos recursos naturais, solo, água. Então, é necessário você, jornalista, né, você tem acompanhado os meios de comunicação, né, como jornalista é quase obrigatória, né? A gente vê que há uma expansão da urbanização, há uma expansão do uso do solo para fins de agricultura, de pecuária, melhor dizendo. Então, nós, no programa de pós-graduação, defendemos um maior uso da agroecologia, desenvolvimento sustentável. É isso que a gente defende no programa. Independente se tem fatores climáticos, se tem fatores diversos, o que a gente percebe é que a ação humana, né, está provocando uma maior aridez dessa região. Então, a gente tem essa preocupação, né?
é necessário ver medidas como reflorestamento. E aqui, Lucivânia, eu falei das 17 ODS, né, que são a Agenda 2030. Tudo isso é para manter nossos recursos de forma sustentável, né? E uma das formas é a educação ambiental, como reafirmo aqui. Então, tudo isso é bom afirmar que o professor Marcos, que é engenheiro agrônomo, ele foi formado mesmo numa época que a educação ambiental não existia. Então, os engenheiros agronômicos hoje estão com um olhar em relação à agroecologia, estão com um olhar em relação à questão sustentável. E tudo isso espera que consiga diminuir esse processo de desertificação. Lembrando que a desertização, essa aí é natural, e aí tem todo um longo período aí que a gente sabe que está longe da gente, do alcance do ser humano, assim. Mas a gente tem todas essas medidas que a gente chama de mitigação, né? Inclusive o homem do campo. O que a gente faz no nosso programa, né, Lucivane, é formar profissionais com esse olhar. Então, a gente espera que a gente possa contribuir para a agroecologia, para o desenvolvimento sustentável, sem impedir o desenvolvimento, né, os índices de desenvolvimento, de progresso em um país, né, a produção agrícola é importantíssima também para a sustentabilidade. João, o desenvolvimento sustentável, você imagina aí 3 conjuntos. Tem o olhar do capital, né, que tem que se desenvolver, né? Tem o social e tem o meio ambiente. Junte esses 3, a interseção dos 3 é o desenvolvimento sustentável. Você olhar para o capital, o social e, é claro, que o meio ambiente. Se você olhar só para o capital, você vai gerar um desenvolvimento que vai gerar riqueza, de repente, e desigualdade social, degradação ambiental. Se você olhar só para o ambiental, o social vai ficar carente, não vai gerar riqueza, o capital não vai ser criado, né, para distribuir essa riqueza. E se você olhar só para o social, né, vamos desenvolvimento social. E aí você vai ter que subsidiar o tempo todo essas pessoas, né? O recurso vai ficar lá preservado, mas essas pessoas vão ficar vivendo só de assistencialismo. Então, esse encontro desses 3 conjuntos é que gera um desenvolvimento sustentável que a gente está buscando, né? Esse equilíbrio, né, de forma geral, João. Você que tem que fazer essa matéria, acredito, né? Uma matéria, eu não sei exatamente esse termo, né? Um texto jornalístico sob a supervisão da professora, né? Agora eu não me lembro como é o nome dela? Andréa. Professora Andréa. Então, agradeço até que ela nos indicou, né? Me explique melhor como é que ela encontrou a gente e se você está entendendo bem os mecanismos aqui falados, para a gente entender isso como um feedback seu em relação às nossas falas. Se eu não me engano, a professora também participa do programa, né? E aí ela me falou sobre o professor Lucivânio e depois lembrou do professor Alexandre. É uma matéria mesmo, vai ser escrita no blog do Multiciência, que é uma agência de notícias e divulgação científica. E é isso, eu estou pegando as informações aqui mais brutas, né, mais detalhadas, e aí eu vou tentar colocar esses detalhes, né, que alguns conceitos, palavras eu não pego muito bem, mas eu entendo qual é o segmento da fala. Mas é isso, é pegar a informação e tentar trazer de forma mais fácil, sem perder o que é necessário para se entender o assunto, mas de forma mais fácil para outras pessoas entenderem. E aí eu queria passar nessa parte de entender mais fácil o que é o assunto, para a gente passar para a análise do estudo.
eu não consegui ler muito bem o estudo, que eu tive alguns problemas em encontrar ele. E aí eu encontrei só algumas partes em matérias jornalísticas mesmo. E aí eu queria saber como é que vocês analisam as etapas, as metodologias e quais são as preocupações que existem nesse tipo de pesquisa, né? Eu só vou pedir que licença, que eu vou para outra reunião. Depois eu vou pegar a gravação e, se possível, colocar no nosso canal lá. Bom? Beleza, obrigado, professor. Obrigado. Hein? Continue, por favor. Silvano, um abraço aí. Depois nós vamos... Um grande abraço, depois voltaremos a conversar. Eu acho que o professor Marcos está mudo. Marcos? Está sem voz. Pronto. Eu aprendi aqui com o professor Lucivano de Jatobá como... É isso. É isso. Olha, não, Boleirão, Deus te abençoe, velho. Olha, eu dei um avant-première nesse estudo, eles dividiram, né, em normais climatológicas, ou seja, em recorte de 30 e 30 anos, uma vez que cada 30 anos é que se retrata realmente o clima da região. Esse índice de aridez, ele teve como elementos de entrada precipitação, evapotranspiração, temperatura, enfim. A temperatura como um subelemento dentro da evapotranspiração. Ok? É um cálculo matemático, né? Com os dados meteorológicos. Entendeu? Em termos de umidade, aí você tem tanto o índice hídrico como o índice de aridez. Eles ativeram o índice de aridez. Como eu te falei, aqueles processos verticais, entrada e saída de água. Se entrar menos e sair mais potencialmente, aí vai gerar seca, né? E essa seca, até que ponto pode ser, vamos dizer, categorizado como árido? Aí tem aqueles índices, né? E aqui não é interessante você ficar, como é que se diz, falando sobre a equação em si, mas são aqueles processos verticais que eu te falei. O que o estudo demonstra é a ponta do iceberg, né? Que está dizendo, olha, tem uma região que antes era semiárida, se tornou árida. Tem uma região que antes era subúmida, está se tornando semiárida. E está caminhando tudo numa perspectiva de seca, estiagem. Ok? Para além desse estudo, porque o estudo ele foi, desculpa o trocadilho, ele foi muito seco, né? A região está árida e ainda tem algumas coisas nesse sentido. Porém, que foi feito pelo CEMATEM, que é o Nacional de Desastre, né? E o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Tem outras coisas que estão intrínsecas, como foi falado, seria as atividades mitigatórias, né? Ou as atividades que levaram a esse fim, certo? Porque é natural você ter um clima seco. O professor Lucivano deixou bem claro isso aí. Foi uma coisa que veio se construindo, né? Tem alguns aspectos fisiográficos também que ele deu uma aula aqui. Porém, quando a gente trata de população, mudança de uso de solo, a gente tem que trabalhar isso de forma sustentável. Aí, a forma sustentável, a gente pode assim elencar, né, a questão do manejo de conservação de solo, plantio direto, que aumenta a capacidade de água no solo, de retenção da água no solo, que faz com que essa seca ela seja mitigada, porque menos umidade. Aí, como eu te falei, a água quando vem, ela vai para onde? Ela cai no solo. Certo? O manejo de solo é igual ao manejo de água. E esse estudo, ele trouxe apenas, como eu falei anteriormente, a ponta do iceberg. Olha, essa região está
está árida. Nós analisamos de 30 em 30 anos e vimos que, ao longo desse tempo, o professor Lucivano sabe muito bem que é um tempo muito pequeno, se formos colocar em ordem de grandeza do processo natural da desertização. Se for calcular de 60 para cá, dá 60 anos, né, mais ou menos. Né? 60 anos. Se for colocar em termos de proporcionalidade, dentro, né, da formação do bioma Caatinga, isso aí é 0,00000 alguma coisa, né, em termos de anos. Mas isso foi potencializado exatamente pela ação do homem. Infelizmente, por conta, né, de eu, você, o professor Lucivano, que nós precisamos comer e as cidades, elas não produzem nada, viu? Produzem conhecimento, violência, uma série de coisas, mas em termos de comida mesmo, não produz, quem produz é o campo. E o campo, ele tem essa responsabilidade de produção, mas, infelizmente, ao longo do tempo, eu hoje conto com 57 anos, quando eu estudei agronomia antes, como o próprio Boleira falou, quando vocês falavam em agroecologia, bicho grilo, desculpa, maconheiro, né? Aquele negócio. E então, na época, você não poderia nem assim se manifestar sob o risco de ser taxado de um desses nomes. E isso foi na década de 80, né? Que eu formei. Ecochato. Ecochato, né? Então, de lá para cá, do aumento da degradação do solo, tal, aí foram começando a entender que precisavam de outra via. Eu, particularmente, agora observe, nós somos, a nossa agricultura, ela veio do hemisfério norte. Agricultura tropical, certo? Sob os moldes do hemisfério norte, de arado, assim, pulverizar o solo, né? Teve uma vez que eu fui falar com pequenos produtores, eu botei um solo original, cheio de torrões e tal, e botei um solo pulverizado. Aí joguei água por cima e o solo com os torrões, a água penetrou bonitinho. O solo pulverizado, ela ficou um tempo e penetrou depois. Ou seja, é isso que a gente está fazendo com os solos. Quando a gente passa um arado, e o arado é oriundo de lá, porque pós-inverno vem a primavera. O professor Jatobá sabe muito, que é o primeiro verão, primavera, né? E os arados eram utilizados para revolver o solo, né? Vinha, né, a energia solar e tinha que revolver o solo, e trouxeram essa mesma metodologia para solos tropicais, que não tem nem estações definidas. E foi há muito tempo, porém, quando a indústria de mecanização entendeu que poderia ter lucratividade com o maquinário, começou até a fazer eventos, porque tinha maquinários específicos para o plantio direto. O que é o plantio direto? Aquele que não revolve o solo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o manejo de solo é o manejo da água. A água que cai e tal. E o que isso tem a ver com aridez? O mau uso do solo pode potencializar os efeitos deletérios de um ambiente árido. E pode tornar-se improdutivo, claro. Porque até então, também reafirmei antes, se não houvesse esse estudo do INPE e do CEMADEM, todo mundo continuaria com sua vida aí, achando que estamos aqui no bioma Caatinga, semiárido, podemos, né, aumentar a área, né, de produção. Mas o resultado criou esse alerta, inclusive até para vocês, jornalistas, criou esse alerta para a gente começar a debater e que soluções a gente pode dar. As soluções, para mim, né, são soluções de manejo de solo, certo? Manejo de solo. Porque os outros aspectos continuarão e não tem
pasme você, condições de impedir ou a temperatura, ou a chuva, não tem condições. Porém, se a gente conseguir, dentro do 69 quilômetros quadrados, né, salvo engano, 6.000 quilômetros quadrados. Desculpe, conseguir trabalhar com políticas públicas, com pesquisa, com assim, informações aplicadas ao manejo do solo, certo? Eu não sei se tem esse termo, claro que não tem. Quando você faz um balanço hídrico, tem até aridez, né? Mas esse índice de aridez, tem até aridez no top. Mas iremos caminhar para hiperaridez, infelizmente. Aí eu não sei se o professor Lucivano falar alguma coisa. Concordo plenamente. Concordo e assino embaixo. Concordo, sim. Eu queria apenas lembrar uma coisa, bem rápido, porque o tempo já está passando, né? Célere aí. É o seguinte, tem um aspecto do professor Marcos que eu não tenho visto uma atenção maior. Quem sabe se a gente, né, não pode até desenvolver isso com a moderna tecnologia que dispomos hoje. Mas existe uma coisa chamada albedo. O que é o albedo? O albedo é a relação entre a energia que retorna com a energia incidente. Eu pego uma pilha, boto um espelho ali, acendo a pilha, a lanterna, né? Aquele raio bate ali no espelho e volta imediatamente. Isso se chama albedo. De uma analogia bem popular. Mas o que é que o albedo tem a ver com o processo de desertização até? Não é desertificação, é desertização. É que essa energia que retorna dessa forma do albedo, que é aquela dos Alpes, que você tem gelo, né? Tem a neve ali em cima, você tem 10 horas da manhã, um sol incidindo ali, raios solares, e continua frio, você não sente calor. E a neve não derrete, porque quase toda a energia que chegou em cima da neve, ela retornou, sem aquecer nada. Essa energia que retorna assim, não aquece nada. Quem aquece o ar é quando as rochas, o solo, a cobertura vegetal, as casas, etc., ficam quentes pela energia que receberam e esses corpos acumularam essa energia e depois essa energia vai sendo transmitida numa outra faixa de ondas. Isso chama-se radiação de ondas longas. E o albedo seria uma radiação de ondas curtas. Mais ou menos isso aí. Então, com o aumento do albedo, e quando é que ele aumenta? Quando você destrói a caatinga. Essa destruição da caatinga vai implicar num aumento do albedo. Então, essa energia vai continuar existindo, solar, radiação de ondas curtas vindas do Sol, incidem sobre o terreno que foi devastado, que tinha caatinga, tinha uma cobertura vegetal, e retorna todinho. Aí o que vai acontecer? Isso é uma coisa que eu venho pensando já há alguns anos. E o que é que vai acontecer? É que o ar, em vez de ser aquecido na base, como deveria ser, se tivesse a caatinga plenamente preservada, amplamente preservada, então, agora não, agora retorna, principalmente nas áreas arenosas, as áreas claras, aí essa área aí do São Francisco toda, são terrenos claros, Casa Nova, Centro-Sé, etc. Aquilo ali tudo terrenos claros, e o forte albedo aumentou mais, porque destruíram, né? Tudo, até a cobertura das dunas está sendo destruída. Aí o que eu acho é que isso vai, a longo prazo, contribuir para que haja realmente a formação de um processo de desertificação. Mas veja, isso é uma coisa que merece um estudo interdisciplinar mais aprofundado. Mas a gente não pode esquecer desse aspecto, que não é mencionado, não se fala muito nisso, mas ele existe. Existe. Só para finalizar a entrevista, né, para não ficar muito longa também, né, para todo mundo
seguir a vida e fazer o que precisa fazer. Eu queria saber que se essa identificação impacta o sistema econômico dessas regiões, se existe realmente um impacto grande, se os grandes produtores, os pequenos produtores sentem o impacto dessa identificação, dessa informação. Professor Marcos. Ok. É o seguinte, na realidade, eu vou citar aqui um exemplo e a gente pode trazer, através de parâmetros comparativos, para a sua pergunta. Acho que o professor Jatobá já ouviu falar dos rios voadores, né? Sim. Que pega toda aquela umidade da Amazônia e, pela circulação, traz, se junta com a umidade do Atlântico, forma que nós chamamos de ZAC, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que o Luiz Carlos Baldiceiro Molirron disse que deveria ser Zona de Convergência da América do Sul, mas, enfim, ele não... junta, né, que é essa banda de nuvem, e traz como é que se diz? Chuva para essa região oeste da Bahia, né? Tem agricultores por questões ideológicas, aquela questão do agronegócio, que não é interessante o debate aqui, que diz, não, a Amazônia tem que aumentar as áreas lá, né? Aumentar, produzir, e por aí vai, né? Mas não sabe ele se, porventura, esse rio voador não chegar aqui, vai diminuir em 30% as chuvas na região. Ele está dando tiro no pé, defendendo uma coisa que ele pensa que é totalmente desintegrado, que tudo está integrado. Entendeu? Eu não estou dizendo isso porque eu imaginei que eu ouvi. Eu ouvi numa outra reunião aqui, cara, não vai ter El Ninho, não, negócio de El Ninho, né? Agora eles estão vendo, dizem que de 25%, no mínimo, vai ter uma perda. Quando eles não conseguirem se preparar de planejamento, botar um cultivar com menor, né, ciclo por conta da redução de chuva, enfim. Aí você me pergunta, os produtores, eles estão, né? Depende dos produtores. Por quê? Se você for for conversar com algum produtor, a pergunta que ele vai fazer é, cara, você pode me dar uma variedade com alto potencial de produção? Quando você chegar para ele e disser, não, mas dentre todos esses insumos de variedade, de adubação, de manejo cultural, você tem que ter a informação agroclimática para que você, né? Mas eles não tratam a informação agroclimática como um insumo da produção, como algo a mais que vai fazer com que tenha produção e sustentabilidade. Eles têm isso como vamos dizer, um incômodo, né? Está dizendo que vai chover, está dizendo isso. E reafirmo, balanço a questão do solo. Nós aqui dos trópicos, se você for ali para o estado de Nebraska, tal, ele só tem 3, 4, no máximo 5 meses para produzir. Aqui no Brasil é o ano todo. É o ano todo. E eles esgotam o solo. Quanto mais... primeiro tinham 2 safras, agora são 3, né? Que tem a safra, a safrinha. Já ouviu falar de safrinha, professor? Já. A safrinha que pega o resquício da chuva, aí depois vem o irrigado, né? Que é aquele período que não tem chuva, eles irrigam. Ou seja, ele tem o normal, esgota o solo, depois esgota o solo com a safrinha, e depois esgota o solo com como é que se diz? A irrigação. Irrigado. Aí trouxeram um modelo lá de Nebraska. Se vocês pode colocar aí no Google, pivô central em Nebraska, eles têm 300 pivôs, assim, um perto do outro, é uma coisa absurda, você até se assusta. Porém, tem um detalhezinho.
eles ficam em torno de 6 meses sem produzir, que é gelo. E lá, e há uma restituição tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista microbiológico do solo. Eles descansam. Estão entendendo? E aqui não, esgotamento. Teve um colega aqui, logo quando eu cheguei na região, que falou sobre desertificação, viu, professor? Sim. Mas não do ponto de vista climático, mas do ponto de vista do manejo. Ele falou, ele é até já falecido, né, o Tony Jarbas, ele foi... Eu conheci Tony Jarbas. Pronto, meu colega aqui, ele é da área de solos, ele diz, não é o fato de você ver uma plantinha ali, outra ali, diz, não, aqui não é deserto. Ele estava falando de desertificação do ponto de vista de você não dar mais condições ao solo de ele produzir. Então, voltando tudo à sua pergunta, os produtores estão atentos a isso? A resposta, eu não sei como é que está esse perímetro irrigado aí de Juazeiro, eu não sei como é que estão as comunidades que tiram seus sustentos, né, do campo, mas eu sei que esse alerta, quando a gente fala de ecossistema, né, ecossistema tecnológico, viu? Não é ecossistema biológico. Ecossistema tecnológico que tem o empresariado, que tem o setor público, né? Que tem... Quando a gente fala desse ecossistema, fala-se de responsabilidade de políticas públicas para conseguir antever todas as catástrofes lá na frente, de fome, enfim, e exaurição mesmo do solo, que o transforma em zero. Que, inclusive, aí, permita-me, professor, né? Não é... Aqui tem um conceito chamado de neutralidade da degradação da terra, né? Eu não sei se... Eles chamam de LDN, ou LDN, Land Degradation Neutral, que eles dizem que é o seguinte, é um nível, né? É que deixa o solo com a manutenção de todas as suas funções ecossistêmicas. Neutraliza a degradação do solo. Entendeu? Ou seja, a gente precisa trabalhar, eu estou falando dentro da academia, dentro dessa perspectiva. Certo? Agora, a extensão rural é que vai levar tanto a essas comunidades coletivas, né, de agricultores familiares, quanto as demais que produzem em larga escala. No caso aí, produz-se em pequena escala, no entanto, com alta tecnologia. Eu não sei se foi claro, mas existe responsabilidade do poder público, do poder público executivo, do poder do empresariado e do poder de nós, da academia, de subsidiarmos, né, como aconteceu aí, as informações para que ela tenha maior aplicabilidade. Certo. Se o professor Lucivano quiser acrescentar mais alguma coisa, só para finalizar. Eu quero agradecer, né, primeiro, ao convite que a UNEB nos fez. Segundo, dizer da minha satisfação de ter assim debatido com dois colegas que eu reputo como excelentes profissionais da UNEB, né, que é o professor Marcos e o professor Boleira, né, o professor Alexandre Boleira, e dizer que estou às ordens para o dia que vocês precisarem, né? Apenas eu gostaria que, se possível, antes de você colocar à disposição do público o que você entendeu dessa entrevista, aí você poderia nos encaminhar, né, o texto, não sei se o professor Marcos concorda, porque, como são assuntos assim muito técnicos,
Aí, às vezes, a interpretação nem sempre é a verdade. Deixa eu te dar só um exemplo, que eu fiquei muito ressabiado, né? Depois de uma entrevista que eu dei há muitos anos, na década de 90. Uma jornalista daqui, um dos maiores jornais daqui, me procurou para explicar uma coisa boba. Era a história do solstício de inverno. E ela me perguntou, professor, se eu podia falar que hoje é o dia do solstício e a gente gostaria de fazer uma matéria sobre isso. Eu disse, pois não. E aí fui por telefone e comecei a explicar o que era o solstício. E eu usei uma linguagem meio metafórica, né? Eu disse que solstício era aquele momento em que o Sol tocava o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. E que amanhã nós vamos ter o nosso solstício de inverno, mas que o Sol agora está lá no hemisfério norte. Isso até isso. Aí muda tudo, lá fica mais quente. Aqui. Aí fui explicando toda a conjuntura que aquilo ali acarretava. Para minha surpresa, no outro dia saiu no jornal uma manchete: Sol tocará o trópico de Câncer. Isso causou um rebu. Primeiro, as gozações de que eu fui vítima, né? Porque o Sol não toca nada, nem o Sol está fazendo esse movimento. Tudo isso é aparente. Faltou eu dizer, o Sol toca aparentemente o trópico de Câncer, a Terra que está fazendo o seu movimento de translação. Não expliquei isso, e aí, como eu disse, saiu assim, que o Sol, a manchete foi, amanhã, 1h da tarde, o Sol tocará o trópico de Câncer. Então, foi um rebu. Aí ligaram para mim, né, no dia da matéria, dizendo que pessoas querendo sair mais cedo de casa, pessoas aliás, de casa não, do trabalho para ir para casa, né? Porque só vai ter uma convulsão na Terra, não sei o que, a Terra, o Sol vai bater na Terra e tal. E, meu Deus do céu, eu tive que desfazer tudo aquilo ali por uma tolice, né? Que era toca entre aspas. Não toca nada, nem a Terra faz esse movimento em torno do Sol. O Sol não está fazendo esse movimento em torno da Terra, e sim a Terra que está fazendo o movimento. E aquilo é uma forma metafórica de falar, né? Mas eu fiquei muito, desde então, certos assuntos, então eu acho que seria interessante, só para não ter nenhum constrangimento das partes, né? Aí você mandaria, olha, a matéria que a gente está elaborando é aqui. Pode até, na hora, acrescentar alguma coisa que a gente esqueceu, né? Aí ficaria, talvez, melhor. Não sei se o professor Marcos concorda, né? Mas é mais... Eu estou de acordo, É muito técnico. E daria até, viu, como é, o João Pedro, né? Norteamento. Por quê? Porque será que é isso mesmo que foi colocado, né? Essas perguntas. Daria norteamento, né, ao que realmente se deveria divulgar, principalmente que lá no início da entrevista, a dinâmica é sua. Onde você quer chegar? Essa é a pergunta. Então, quando você for fazer essa compilação, há um entendimento, pelo menos meu, do professor do Boleira, que, de acordo com o que você quer chegar, a gente está te oferecendo isso. Aí, juntando as duas coisas, dá-se a matéria, mas tem que ter essa leitura nossa e a leitura sua, né? Sim. Eu sempre falo, a professora André me falou sobre isso, e aí eu vou montar o texto. Então, a partir do meu texto, vai passar por uma revisão dela, e aí ela que decide quais são os pontos que eu posso mudar de acordo com as suas recomendações. Então, eu tenho que falar com ela para passar, eu passar o texto para ela revisar quais são as suas recomendações, para aí sim a gente fazer as mudanças, entendeu? Então, não é algo que passa somente por mim. Então, eu vou tentando ao máximo entrar no consenso, né, de ter o assunto para explicar, mas também não perder o segmento, né? É só talvez um preciosismo da gente, sabe? Mas seria uma revisão técnica.
Revisão técnica. Essa coisa, até o uso do termo desertificação e desertização não são sinônimos, os dois, né? Então, aí, de um momento, você coloca desertização, não é aquilo que está acontecendo, ou, em vez de desertização, desertificação, não é bem aquilo que estão falando, entende? Então, essa revisão técnica talvez seja boa, como é para um jornalismo científico, né? Isso. É um jornalismo científico, então, a revisão das pessoas que trabalham com isso, climatologistas, meteorologistas, seria mais seguro. Só isso. Sim. Mas se vocês acharem, por exemplo, que não há necessidade, tudo bem. Sim, eu vou conversar com o professor e aí faz as correções de acordo com as recomendações também. Então é isso, eu queria agradecer muito pela oportunidade, por vocês abrirem um espaço na agenda para responder as minhas perguntas. E é isso, muito obrigado. Estamos às ordens. Deus te abençoe. E, obrigado. Marcos, foi um prazer revê-lo, viu? Felicidades. Nos veremos em abril. Ainda tem muito que... A gente vai se encontrar em breve. Felicidades. É isso, obrigado, viu? Bye. Tchau. Tchau, querido.